Imagine os navios que cruzam os vastos oceanos partindo de portos em todo o mundo. Muitos acreditam que, após descarregar suas mercadorias, esses gigantes retornam vazios, aguardando uma nova carga. Mas a realidade é mais complexa e intrigante. Dentro desses imensos vasos marítimos esconde-se um elemento surpreendente: água, e em grandes quantidades. Mas afinal, o que são esses buracos que vazam água desses navios? Essa é a pergunta que desperta a curiosidade de quem observa o fenômeno. Prepare-se para desvendar o papel vital que a água desempenha na vida desses navios. Uma história que, embora não seja amplamente conhecida, é essencial para a estabilidade e eficiência de suas jornadas pelo mar. Imagine um navio como uma cidade flutuante. Assim como uma cidade precisa de alicerces sólidos para se manter firme, um navio precisa dos tanques de lastro para garantir sua estabilidade no mar. Esses tanques são como as fundações de um edifício, mas em vez de concreto e aço, eles usam água do mar. Os tanques de lastro são localizados estrategicamente na parte inferior do navio e podem ser preenchidos ou esvaziados conforme necessário. Quando um navio está vazio ou carregando uma carga leve, ele pode se tornar instável e difícil de manobrar. Para resolver isso, os tanques são preenchidos com água, o que adiciona peso e abaixa o centro de gravidade do navio, proporcionando um equilíbrio adequado. Por outro lado, quando um navio está carregado, ele já está mais pesado e sentado mais profundamente na água. Nesse caso, os tanques podem ser esvaziados para reduzir o peso e evitar que o navio fique muito baixo na água, o que poderia causar problemas ao navegar em águas rasas ou ao atracar. A quantidade de água nos tanques de lastro é cuidadosamente calculada. Não é apenas uma questão de encher ou esvaziar. É um processo preciso que leva em conta a carga do navio, as condições do mar e até mesmo a distância da viagem. Os marinheiros usam mapas, tabelas e, hoje em dia, sistemas computadorizados para determinar exatamente quanto lastro é necessário. Além da estabilidade, os tanques de lastro também ajudam a controlar a atitude do navio, ou seja, sua inclinação para frente ou para trás e de lado a lado. Isso é crucial para a eficiência do navio, pois uma atitude inadequada pode aumentar a resistência da água e, consequentemente, o consumo de combustível. Em resumo, os tanques de lastro são essenciais para a segurança e eficiência dos navios. Eles permitem que essas enormes estruturas de metal naveguem pelos oceanos do mundo de maneira controlada e equilibrada, enfrentando as ondas e correntes que encontram pelo caminho. A ciência do lastro é uma parte fascinante da física marítima, que lida com o controle da flutuabilidade e estabilidade de um navio. O lastro, que é a água armazenada nos tanques de lastro, é essencial para manter o navio estável em diferentes condições marítimas. Mas como isso funciona exatamente? Tudo começa com o princípio de Arquimedes, que afirma que um objeto submerso em um fluido experimenta uma força para cima igual ao peso do fluido deslocado. Isso é conhecido como empuxo. Para um navio, o empuxo deve ser igual ao peso do navio para que ele flutue. Se o peso do navio aumenta, por exemplo, ao carregar mais carga, ele afunda mais na água até que o empuxo adicional equilibre o peso adicional. Os tanques de lastro permitem que os operadores do navio ajustem o empuxo de forma precisa. Ao adicionar água aos tanques, eles aumentam o peso do navio, fazendo com que ele afunde mais e desloque mais água, aumentando o empuxo. Ao esvaziar os tanques, eles diminuem o peso, permitindo que o navio suba um pouco. Isso é crucial quando o navio precisa passar por áreas com profundidades diferentes ou quando enfrenta ondas e correntes variáveis. Além disso, a distribuição da água nos tanques de lastro afeta a estabilidade do navio. Se a água for distribuída de maneira desigual, o navio pode inclinar-se para um lado, o que é perigoso, especialmente em condições de mar agitado. Os operadores devem monitorar e ajustar constantemente a distribuição da água para manter o navio nivelado e estável. A gestão do lastro também envolve considerações ambientais. A água do mar contém vida marinha, e quando os navios descarregam água de lastro em novos ambientes, podem introduzir espécies invasoras que prejudicam os ecossistemas locais. Por isso, os navios modernos são equipados com sistemas de tratamento de água de lastro para limpar a água antes de ser descarregada. Em resumo,
A ciência do lastro é uma combinação complexa de física, engenharia e responsabilidade ambiental. Ela permite que os navios naveguem com segurança e eficiência, enquanto minimiza o impacto no meio ambiente marinho. No dia a dia dos navios, os tanques de lastro são mais do que apenas componentes técnicos. Eles são parte integrante da rotina dos marinheiros e da operação segura das embarcações. A gestão do lastro é uma habilidade essencial para a tripulação, que precisa entender as nuances do seu uso em diferentes cenários marítimos. Quando um navio se prepara para sair do porto, a equipe precisa calcular o lastro necessário para a viagem. Isso envolve considerar não apenas o peso da carga, mas também o destino, a rota e as previsões meteorológicas. Em alto mar, mudanças no clima ou na carga podem exigir ajustes rápidos no lastro para manter a estabilidade do navio. Além disso, os tanques de lastro têm um papel crucial na manutenção da integridade estrutural do navio. Sem o peso adequado nos tanques, um navio pode sofrer tensões excessivas em sua estrutura, o que pode levar a danos ou até mesmo a falhas catastróficas. Por isso, a gestão do lastro é uma questão de segurança tanto para a embarcação quanto para a tripulação. Os tanques de lastro também são vitais durante operações de resgate e emergência. Em situações em que um navio precisa ser estabilizado rapidamente, como após uma colisão ou em condições de mar extremamente agitado, a capacidade de ajustar o lastro rapidamente pode ser a diferença entre a segurança e o desastre. A tecnologia moderna tem melhorado a eficiência e a precisão na gestão dos tanques de lastro. Sistemas automatizados permitem que a tripulação monitore e ajuste o lastro com grande precisão, garantindo que o navio opere nas condições ideais de flutuabilidade e estabilidade. Em resumo, os tanques de lastro são uma ferramenta vital na realidade dos navios, desempenhando um papel essencial na operação diária, na segurança e na eficiência das viagens marítimas. Eles são um exemplo claro de como a engenharia e a ciência se aplicam no mundo real, garantindo que os gigantes dos mares naveguem com segurança pelos oceanos do planeta. A gestão da água de lastro é uma questão ambiental global. Quando um navio capta água de lastro em um porto, ele também pode capturar organismos vivos, como plantas, animais e bactérias. Esses organismos são então transportados através dos oceanos e podem ser liberados em um novo ambiente quando o navio descarrega a água de lastro. Isso pode levar à introdução de espécies invasoras, que podem causar danos significativos aos ecossistemas locais, afetando a biodiversidade e as cadeias alimentares. Para combater esse problema, a Organização Marítima Internacional, IMO, adotou a Convenção Internacional para o Controle e Gestão da Água de Lastro e Sedimentos de Navios. Esta convenção estabelece padrões e procedimentos para o tratamento da água de lastro, visando reduzir a transferência de organismos nocivos e patogênicos. Além das regulamentações, há também soluções tecnológicas em desenvolvimento e já em uso. Os sistemas de tratamento de água de lastro utilizam métodos físicos, químicos e biológicos para limpar a água antes de ser liberada. Isso inclui filtragem, radiação ultravioleta e desinfecção química. Essas tecnologias estão se tornando cada vez mais eficazes e acessíveis, ajudando os navios a cumprirem as normas ambientais sem comprometer a eficiência operacional. Outra abordagem é o desenvolvimento de métodos de gestão de lastro que não dependem da captação de água do mar. Por exemplo, alguns navios estão sendo projetados com tanques de lastro selados que usam ar para ajustar a flutuabilidade. Isso elimina o risco de transferência de espécies invasoras, mas ainda é uma tecnologia emergente que requer mais pesquisa e desenvolvimento. Através dos estudos de caso, podemos aprender com as experiências passadas e entender melhor as complexidades envolvidas na gestão dos tanques de lastro. Vamos explorar alguns exemplos que destacam tanto os desafios enfrentados quanto as soluções implementadas no mundo real. Um caso notável é o do navio Exxon Valdez, que em 1989 encalhou no Alasca, causando um dos maiores desastres ambientais marinhos da história. Embora o derramamento de petróleo tenha sido o foco principal, o incidente também levantou questões sobre a gestão de lastro. A investigação subsequente enfatizou a necessidade de práticas de lastro mais seguras e regulamentações mais rigorosas para prevenir tais acidentes.
Outro exemplo é a introdução do mexilhão zebra nos grandes lagos da América do Norte. Originários da Europa Oriental, esses mexilhões foram transportados através da água de lastro e se estabeleceram nos lagos, causando danos significativos aos ecossistemas locais e infraestruturas. Esse caso ilustra o impacto ambiental das espécies invasoras e a importância de sistemas eficazes de tratamento de água de lastro. Por outro lado, temos histórias de sucesso, como a implementação de novas tecnologias de tratamento de água de lastro em navios modernos. Estes sistemas avançados têm demonstrado grande eficácia na eliminação de organismos nocivos e na proteção dos ecossistemas marinhos. Esses estudos de caso são vitais para a educação e conscientização, tanto para profissionais do setor marítimo quanto para o público em geral. Eles fornecem insights valiosos sobre as consequências das ações humanas nos oceanos e inspiram melhorias contínuas nas práticas de gestão de lastro. Ao compartilhar essas histórias, podemos promover uma maior compreensão e respeito pelo delicado equilíbrio dos nossos ecossistemas marinhos. Ao final desta jornada pelo mundo dos tanques de lastro, fica claro que eles são mais do que meros componentes técnicos de uma embarcação. São elementos vitais que garantem a segurança e a eficiência dos navios em nossos mares. Através da ciência e da tecnologia, os operadores marítimos conseguem manipular essas ferramentas para enfrentar os desafios da navegação, desde a estabilidade estrutural até o respeito pelo meio ambiente. A gestão responsável da água de lastro reflete um compromisso com a proteção dos ecossistemas marinhos e a prevenção da disseminação de espécies invasoras. As histórias reais e os estudos de caso nos mostram as consequências de práticas negligentes e, ao mesmo tempo, destacam as soluções inovadoras que estão sendo desenvolvidas para um futuro mais sustentável. Assim, a água que vemos saindo dos navios é um lembrete visual da engenhosidade humana em harmonia com as leis da natureza. Os tanques de lastro são a expressão dessa sinergia, essenciais para a segurança e eficácia da navegação marítima. Com a evolução contínua das práticas e tecnologias, os navios seguirão cruzando os mares, respeitando o delicado equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e assegurando o progresso sustentável da nossa sociedade global.